Boa noite. No início deste ano, ao ser anunciado, o Plano Real foi recebido com desconfiança por alguns setores. O plano, diziam eles, havia sido criado exclusivamente para garantir a eleição do candidato à presidência Fernando Henrique Cardoso. Assim que os votos fossem apurados, imaginavam seus opositores, a economia voltaria a seus piores momentos, incluindo aí a teimosa inflação, que nos últimos tempos andava pela casa dos 40%. No centro do Roda Viva, que começa agora pela Rede Cultura, está o encarregado de mostrar que este real é para valer, o ministro da Fazenda, Ciro Gomes. Deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e agora ministro da Fazenda, tudo isso com quase 37 anos de idade. A vida corre rápida para Ciro Gomes. Apesar da velocidade, se o ministro fosse comparado hoje a um veículo, a imagem mais apropriada não seria de um Fórmula 1, mas de um trator. É que Ciro Gomes costuma ser firme em suas opiniões. Ele já declarou publicamente ter nojo dos políticos e logo ao tomar posse no ministério afirmou que daria 4 bancadas, aliás a expressão não foi bem esta, para derrubar a inflação. E ainda classificou de canalice a atitude dos empresários que cobram ágio e aumentam preços. Certamente o ministro vai precisar desta energia nos 67 dias que ainda terá no seu posto, para enfrentar, por exemplo, as críticas que são feitas às medidas de restrição ao consumo que acabam de ser adotadas. Elas desagradaram a todos, empresários e também aos consumidores. Para entrevistar o ministro Ciro Gomes, nós convidamos os jornalistas Cláudia de Souza, que é a chefe da sucursal de São Paulo do Jornal do Brasil, o José Casado, que é repórter especial do jornal Estado de São Paulo, Stephen Canides, consultor da revista Exame, professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, Celso Ming, que é comentarista de economia do Jornal da Tarde e do programa Opinião Nacional, aqui da Rede Cultura. O Otávio Costa, editor de economia da revista Isto É. Antônio Carlos Ferreira, repórter do Sistema Brasileiro de Televisão. Adrian Dixon, que é o correspondente da agência Reuters. E o Carlos Alberto Sadenberg, que é repórter especial da Folha de São Paulo. Este programa aqui é transmitido simultaneamente para outras 23 emissoras de televisão que cobrem todo o Brasil. Você pode também participar do nosso programa através do telefone 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana Regina estarão aqui anotando suas perguntas. Se você preferir o fax, é o 874-3454. 874-3454. Ministro, boa noite. Boa noite. Ministro, inicialmente eu gostaria que o senhor respondesse a seguinte questão. Hoje à tarde, a diretoria da Fiesp esteve reunida aqui em São Paulo. E, entre outras coisas, a diretoria da Fiesp diz aqui no Telex da Agência Estado: a medida de contenção ao crédito inibe a produção e deverá colocar em sérias dificuldades as empresas não capitalizadas. E vai mais. Diz que a posição da diretoria da Fiesp é de que o governo está adotando com impacto linear sobre todos os setores da economia, o que é inadequado, porque as dificuldades de abastecimento são localizadas. Eu gostaria de ouvir um rápido comentário do senhor sobre essa decisão da Fiesp. Olha, certamente a Fiesp terá muito que explicar a mim sobre esta posição de que eu estou tomando conhecimento agora. Talvez essa seja a razão de ter o doutor presidente me pedido uma audiência, eu já marquei imediatamente, como procuro fazer sempre, para a próxima quarta-feira, e teremos então a ocasião de discutir o que aconteceu. E o que aconteceu fundamentalmente é de que nós toureamos, fizemos o limite do possível para que não precisássemos tomar medidas amargas, restritivas, que não nos agradam tomar, mas que têm que ser tomadas por um imperativo de responsabilidade. Eu prefiro ter a humildade de aceitar todas as críticas que se queiram fazer hoje e dar ao país a confiança de que o Plano Real continua com seu sucesso, e isso é a percepção clara que a população tem, do que amanhã, por uma ou outra omissão, por uma fraqueza de caráter, inclusive, não tomando as medidas preventivamente hoje, pudesse ser amanhã acusado de entregar o país com o fracasso de uma das melhores, se não a melhor oportunidade que nós temos enquanto nação de tirarmos o câncer da inflação da nossa convivência social. Isso não será feito sem sacrifício. E as pessoas que ganharam muito ao longo do passado darão agora o seu sacrifício. Ok, vamos à pergunta da jornalista Cláudia de Souza. Cláudia. Será mesmo, ministro? Eu gostaria de começar perguntando a respeito desse seu estilo de trator. Será que ele é eficaz? O ministro da Fazenda do México, Pedro Aspe, no tempo do governo Salinas de Gortari, que promoveu uma estabilização com sucesso, costumava ser conhecido pelo fato de prender 8 empresários por semana e não fazer nenhuma declaração contra eles a público. O senhor parece que adota a posição contrária, gosta de
do estilo agressivo, mas eu me pergunto se não é oco esse discurso, se ele realmente leva a alguma coisa. Eu tenho sofrido uma crítica sob esse ponto de vista adjetivo, que, volto a dizer, eu tenho muita humildade para aceitar. Eu não quero dizer que isso é o certo, não. Eu quero dizer que isso sou eu. É um defeito, que eventualmente para algumas pessoas, me parece ser uma virtude para outras tantas pessoas. Não sendo um defeito de princípios morais, eu não quero corrigir, porque seria falso. Eu digo o que eu penso. Eu tenho o hábito da franqueza e sei que o hábito da franqueza, às vezes, é pouco educado, é pouco leve, é pouco, enfim, como é que eu digo, um pouco nobre em certas rodas aristocráticas do Brasil. Esse estilo nunca foi muito bem aceito. Agora eu peço desculpa a essas pessoas, mas peço perdão para continuar sendo o que eu sou. Mas agredir funciona alguma coisa? Não, eu nunca agredi ninguém, sabia? Nunca agredi ninguém. O encaminhamento é porque algumas pessoas adoram pensar uma palavra que é fora do jargão branco, aristocrático, e ficar usando essa palavra como se fosse uma apologia de um discurso. Não é. O que eu disse? Um repórter me perguntou, no dia que eu acabei de votar, depositei meu voto, disse, ministro, alguns empresários estão dizendo que passada a eleição vão poder aumentar preço. Eu disse, olha, eu considero, o que o senhor acha disso? Eu acho isso uma canalice, me veio assim e é o que eu penso. Eu lamento muito, mas nunca soube na minha vida que eleição fosse item de custo de qualquer mercadoria. E você dizer, num país que já está surrado de sofrer como o Brasil, que passou a eleição vai aumentar preço, eu acho uma canalice, mil perdões, eu acho isso mesmo. Ministro, uma pergunta agora do jornalista Antônio Carlos Ferreira. O Heródoto começou o programa colocando as posições da Fiesp na reunião de diretoria de hoje. Eu estive lá, inclusive, cobrindo pelo Telejornal Brasil, e eu vi, além dessas críticas, ou dessas posições que foram colocadas aqui no início do programa, uma outra também que eu achei que foi mais forte ainda, foi sobre a questão da forma como as medidas foram tomadas, diferentemente do que vem sendo feito com o plano real, que foi discutido longamente com a sociedade, etc., essas medidas foram tomadas assim sem aviso prévio, sem consulta. Eles evitaram, evidentemente, a palavra pacote, mas eu acho que foi um pacote. Eu sei que o senhor também vai dizer que não é um pacote, mas a forma como as medidas foram jogadas, assim, assustou muito. Isso é uma forma nova que o senhor vai implantar? Ou como é que o senhor responde a essa crítica deles? Não é forma nova, não é pacote, é a administração cotidiana dos problemas com a complexidade que eles recomendem e preventivamente, digo mais. Quando nós fizemos, antes das eleições, e já fui eu que fiz, a redução das alíquotas de importação, nós estávamos anunciando a nossa preocupação claramente, de forma explícita, com a manutenção do equilíbrio entre a oferta e a procura pelos bens. Porque sabemos da experiência do passado, que se nós permitirmos o desequilíbrio, o descompasso, ainda que momentâneo, entre a capacidade que as pessoas têm e o poder que têm hoje de comprar, e a capacidade que a nossa indústria tem de oferecer na mesma proporção esses produtos, nós já sabemos como é que acontece isso. Só um minuto, por favor. Dá o ágio, dá o desabastecimento, dá a pressão de preços, dá o fracasso do plano. E nós não podemos deixar que isso aconteça. O que eu fiz? Reduzimos as alíquotas de importação e a Fiesp chiou violentamente. Foi uma coisa tentando na coluna da oferta. Depois, o que nós fizemos mais? Cansei de andar no Brasil, como vou continuar fazendo, apelando ao consumidor brasileiro por uma compra seletiva, por uma atitude seletiva, porque o consumo é bom. Não passa na cabeça de nenhuma única pessoa que seja equilibrada e que não esteja apaixonada de achar que nós aqui no governo estamos querendo fazer uma coisa amarga porque somos sádicos. Não é isso, estamos querendo proteger o conjunto da sociedade brasileira de um desarranjo que poderia ser grave, não é ainda, por isso é que as pessoas não percebem. Alguns acham que foi desproporcional. Usa-se sempre a retórica pseudo-social. Quanto à alíquota de importação, era o emprego brasileiro que se ia transferir, quando não é verdade. Nós estamos tentando trazer mercadorias que a indústria brasileira não é capaz hoje de produzir. E temos já claramente que essa exposição dá ao consumidor um produto mais barato e de melhor qualidade. E agora, a retórica de que nós mexemos no consumidor, nós mexemos nos bancos. Qualquer loja que queira fazer financiamento de 10, 12, 15 prestações, pode continuar fazendo. O que nós mexemos foi nos bancos. O compulsório, agora mesmo um candidato a presidente da República que já devia ter posto a viola no saco, que não entende patavina desse assunto e fica atrapalhando a compreensão das pessoas, que nós estamos fazendo um imposto criminoso, chamou de roubo, contra o cheque especial. Não tem nada disso. O cheque especial continua normal, como sempre foi. O que tem é que o banco, este sim, vai ter que depositar
15% do que emprestar, a qualquer forma. Isso não é imposto, é um depósito compulsório. Apenas para quê? Para atacar a disponibilidade de crédito, que está simplesmente pondo em risco uma coisa que é um grande sucesso, que o povo está percebendo que é um grande sucesso, que é o Plano Real. Mas, ministro, eu não estou querendo entrar nesta pergunta exatamente no conteúdo das medidas. Eu digo sobre a forma, quer dizer, o que houve foi uma crítica da Fiesp de que houve uma mudança. Não é verdade. Até agora, no Plano Real, todas as medidas foram discutidas com os setores interessados e desta vez chegou a coisa pronta sem discussão. Não é verdade. Eu, pessoalmente, estive na Fiesp. Eu, pessoalmente. Os secretários meus, por várias vezes, estiveram na Fiesp. E nós estivemos o tempo inteiro insistindo na necessidade de garantir esse equilíbrio. O tempo inteiro. Eu, pessoalmente, eu não tenho saído de São Paulo. Basicamente fazendo o quê? Encontrando empresário, encontrando lideranças sindicais, explicando, discutindo e falando. Não é verdade isso de forma nenhuma. O senhor falou ali que havia... que o consumo é bom e que tomou essas medidas a contragosto. O senhor se referiu a setores que não compreenderam a política, que ganharam dinheiro, que queriam continuar ganhando muito dinheiro e tal. A quem que o senhor se refere? Não, todo mundo que especula com preço. Quer dizer, se você hoje tivesse a possibilidade de consumidores absolutamente conscientes, fazendo as suas compras proporcionalmente à sua disponibilidade de renda, e se você tivesse empresários conscientes de que é melhor ganhar um pouco hoje e sempre do que ganhar muito hoje e nada depois, nós não teríamos que fazer nada disso. Apenas não aconteceu assim. Você tem sentido pressões de preço e nós não estamos fazendo nada que seja hoje arriscado do plano. É apenas uma coisa preventiva, porque certamente nessa escalada houve lojas que dobraram o seu volume de vendas. E a gente começa a sentir, é verdade ou não é verdade que tem se cobrado 70% de ágio sobre um carro popular? É verdade isso, lamentavelmente. Mas, ministro, olha, o senhor por várias vezes foi à televisão, deu entrevistas e disse para o consumidor o seguinte, olha, adie suas compras, se você comprar agora, você vai se dar mal, você é até um otário, né? Deixa para depois. Por favor, você é otário, eu nunca disse. Otário? O que eu disse foi o seguinte, são essas palavras que usam e começam a usar para todos os outros contextos. O que eu disse é que as pessoas não se deviam permitir ser tratadas como otários, porque quem é obrigado a pagar 70% a 100% de ágio e aceita se deixar roubar assim, aí é otário. Tá bom. Mas então, é bem claramente um parênteses pequeno que vale para muito pouca gente. Tá bom, mas em todo caso, o senhor deixou muito claro que o consumidor que adiasse as suas compras, ele estaria fazendo o melhor para si próprio e para o país. E antes do senhor, também o ministro Recupero foi várias vezes à televisão dizer isso. Agora vem essa paulada aí, e aquele que não comprou, ele não pode comprar mais porque pode comprar. Não tem dinheiro. Pode comprar, não. O senhor está mandando inibir o Estas consumo. providências são transitórias, absolutamente transitórias. Sim, Na proporção em que a economia vai crescer, que aumente a capacidade de oferta dos produtos da indústria brasileira, que amadureçam as providências facilitadoras do acesso ao Brasil de mercadorias importadas, todas essas providências podem ser afrouxadas gradativa e paulatinamente, e o consumidor vai poder comprar com muito mais segurança, com muito menor preço, e terá simplesmente garantido aquilo que é essencial, é o Plano Real. O que me preocupa, digamos, é a palavra do ministro, que de repente fica sob, não digo suspeito, mas o pessoal começa a desconfiar. Se o ministro vai à televisão e começa a dizer, olha, adie tua compra... Não, permaneço dizendo a mesma coisa, não tem que razão. Sim, mas de repente as decisões todas foram tomadas para inibir o consumo. Então essas pessoas, eu até sinto, já tive várias pessoas me falando isso, se sentiram passadas para trás, lesadas, enganadas, porque de repente eles queriam comprar, não compraram porque o ministro pediu para adiar a compra e de repente acontece isso. É muito difícil a gente participar de uma discussão dessa natureza, porque as pessoas que estão nos assistindo estão aí fora e podem ser consultadas, como eu faço sistematicamente. As pessoas seletivamente, elas querem o seguinte, primeiro, que o Plano Real se garanta no tempo. E se nós tivermos condição de explicar para elas que cada uma dessas providências guarda coerência com isso, e de que não se está tratando aqui de nenhuma contradição, porque não houve reajuste de tarifa, senão para menor, depois da eleição, não houve afrouxamento de controles pelo governo, não houve a famosa aliança espúria do governo com os egoístas, que aumentaram preços impunemente no país, e a população está percebendo que é um governo que poderia afrouxar já, falta 60 e poucos dias. Podíamos largar a mão, vamos bancar os populares aí, os demagogos, mas não é disso que o Brasil precisa. Então eu prefiro muito mais, digo de novo, ser mal compreendido e ter a humildade de aceitar todas as críticas para que amanhã, e eu acho que nós vamos ser julgados por isso,
Não é porque este ou aquele fator muito restrito do consumo brasileiro foi adiado por uma coisa. Não, não será. Nós seremos julgados pela inflação. Se nós conseguirmos demonstrar isso, eu vou fazer. Com a ajuda de Deus, da população, vou fazer. Vou entregar ao governo, o presidente Itamar Franco vai entregar ao governo ao presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, com a inflação absolutamente controlada. Isso é o que interessa. Ministro, o senhor citou as pessoas que estão nos vendo, e nós temos aqui uma série de enormes perguntas. Queria destacar aqui o senhor Elias Sampaio, Salvador da Bahia, a dona Patrícia, aqui de São Paulo, e também o senhor Moisés Pontes Lima, que é do interior de São Paulo, em Bauru. E ele diz o seguinte, ministro, ele diz que em nome do emprego de milhares de pessoas, o senhor não poderia rever as medidas que impedem a formação de novos grupos de consórcio. Segundo ele, muita gente está perdendo o emprego por causa dessa medida tomada recentemente pelo Pode ficar tranquilo que ninguém está perdendo emprego por causa disso, não. Pois não, Casado, sua pergunta. Ministro, o senhor fala diz que o consumo não foi restringido, que o alvo central não é esse, mas o sistema financeiro. Muito bem. Dentro do sistema financeiro, boa parte dele, hoje, é representada pelo sistema financeiro estatal. Os bancos estaduais compõem uma parcela significativa dos problemas desse setor. Muitos deles estão em dificuldades, segundo o próprio diagnóstico do governo, mais exatamente o seu diagnóstico, antes de virar ministro, que lhe valeu um processo, por iniciativa do Banco do Estado de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, o senhor como ministro, mantém o que o senhor disse a respeito dos bancos estaduais, especificamente do Banespa? E mais, que tipo de decisão que o senhor pretende vir a adotar para resolver a questão dos bancos estaduais, que estão em dificuldades? Deixa eu corrigir um pouquinho o que eu disse. Tudo bem, fique à vontade. Na sua percepção, o que eu disse não é que nós fizemos as coisas só contra o sistema financeiro, até porque não é contra ninguém. O que nós fizemos foi um ataque à oferta geral de crédito, para com isso conter o que os economistas chamam de demanda agregada, de maneira a garantir o equilíbrio entre oferta e procura, sem o que o Plano Real correria riscos. Mas contra alguém é? Não, não quero dizer que não é contra alguém, é a favor do Brasil. Tudo bem. É a favor do Brasil e contra o excesso de crédito. Pronto. Certo? Não quero particularizar porque eu não gosto de fetiche. Virou moda no Brasil fazer fetiche do sistema financeiro. Não, eu não gosto. Quanto às minhas opiniões, elas são muito amadurecidas. Às vezes parece que não pela forma com que eu as expresso. Mas eu continuo pensando a mesma coisa. Ministro, vamos a mais uma pergunta. Eu queria que antes o senhor, por favor, respondesse a telespectadora Ana Cristina Terra. Ela pergunta ao senhor o seguinte, de quem é a culpa por aumentar o preço dos alimentos nos supermercados? E ela diz, nosso salário está há 4 meses sem aumento, e, no entanto, os preços estão subindo, pelo menos aqui na capital, segundo o testemunho dela. Os preços de alguns alimentos, e basicamente carne, feijão e laticínios, subiram um pouco desproporcionalmente. Eles têm uma causa clara na baixa oferta desses produtos em função da seca, da estiagem, que provocou uma quebra de safra, um adiamento da produção da nova safra de feijão e a questão da disponibilidade de estoque de carne, porque o boi está magro. Essa é uma razão sazonal que nós esperamos ver vencida agora com a bênção das boas chuvas que começam a banhar o sudeste e o sul do Brasil. Outros não, outros há especulação e o consumidor precisa continuar denunciando. E como é que o consumidor vai saber isso? Onde é que é especulação, onde não Nós temos procurado informar. Quer dizer, nesses produtos que dependem de chuva, de sazonalidade, nós temos essa explicação. Mas o mesmo feijão, havia estoques especulativos e nós começamos a trabalhar, o consumidor ajudou, retraiu isso no consumo. Como é que o consumidor se defende, ministro? Se o sabão em pó sobe no supermercado, pasta de dente, sabonete, essas coisas, como é que ele faz? Denuncia para o PROCON, denuncia para o Ministério, que a gente desdobra essa denúncia. Pode denunciar que nós temos um caminho. Steven Cannitz. Ministro, 3 meses depois do término do plano cruzado, a inflação já batia 17%. 3 meses depois do fim do plano Collor, a inflação batia 25%, foi para 30%, 35% e acabou com uns 45%. Nós estamos agora 3 meses do final do Plano Real, do ponto de vista técnico, o Plano Real terminou com a conversão para o real. Quer dizer, do ponto de vista filosófico, 95% do plano já foi completado com sucesso. E 3 meses depois nós estamos com inflação de 3%. Não dá 3%, não. Nem isso, não. Menos. Ou seja, o plano já foi um sucesso. E o que eu estou sentindo na sociedade é um enorme clima de incerteza, quando na realidade nós devíamos estar até muito contentes que o plano deu certo. Mas não é o que nós estamos sentindo nas perguntas, há uma intranquilidade no ar. Eu compreendo por quê. O povo brasileiro, como gato escaldado tem medo de água fria, o povo brasileiro já sofreu muito amargamente decepções no passado com essa mistificação de planos mirabolantes que congelaram, tabelaram e não prepararam o país por uma coisa séria, estrutural e logo mais viraram o que eram, mentiras. Não é?
As pessoas, então, têm essa insegurança baseada no mau exemplo do passado. Em cima do mau exemplo, nós tivemos aí um processo eleitoral que foi qualificado basicamente por forças do mal contra forças do bem, e a referência do bem e do mal era o Plano Real. A oposição ao Fernando Henrique, que ganhou a eleição, dizia que o Plano Real, todos os lados, direita, esquerda, centro, dizia de todos os lados que o plano era eleitoreiro, passada a eleição ia se provar que o plano era eleitoreiro. O Fernando Henrique dizia que não, que o plano era sério, era honesto, tinha outras bases conceituais diferenciadas, que os diferencia fundamentalmente das experiências anteriores. Passada a eleição, todos os momentos, todos os problemas gerenciais do plano, que tinham nas suas origens, passaram a ser elementos de argumento para essa crítica provar que isso foi no passado. Mas é essencialmente diferente. A revista Veja, essa semana, está mostrando um quadrinho que é muito pedagógico. Ela diz lá, o Plano Real tem reserva de 40 e tantos bilhões de dólares, o Plano Cruzado não tinha. O Plano Real tem mercado aberto com a concorrência dos produtos estrangeiros, o Plano Cruzado, o mercado era fechado. O Plano Real tem emissão monetária austera, o Plano Cruzado não tinha. O Plano Real fez reajustes salariais pela média e arrostou essa crítica antes das eleições, e o Plano Cruzado transferiu renda 8% real acima do salário nominal do dia, do congelamento. Congelamento no Plano Cruzado, nesse não tem. Mas é que a inflação dessa vez caiu por coisas muito objetivas, não foi que alguém queria que ela caísse, ou os formadores de preço queriam que ela caísse. Em resumo, quais são as chances da inflação explodir daqui Nenhuma. Zero. Porque veja a nossa disposição. Não tem problema. Eu tenho 36, vou fazer 37 anos, tenho uma carreira política toda ela sentada na opinião pública, com votos, etc. Estou tomando providências concretas, maduras, frias, que podem gerar incompreensões, eu sei que geram incompreensões, amargas. Eu falei a expressão giló, o João me usou como plano giló. Quer dizer, por quê? Porque dessa vez é para valer mesmo. É para valer mesmo. A inflação não sai do controle até 31 de dezembro desse ano, garanto eu. E de 1º de janeiro em diante, e o presidente Itamar tem essa segurança que me dá, o presidente Fernando Henrique, que é o pai da criança, muito mais vai segurar. Então todo mundo se acostume que acabou a brincadeira. Ministro, o mês de outubro, quer dizer, foi marcado, né, por esses aumentos de preços, de feijão, de carne, de frango, de queijo. E o governo, então, deu suas explicações, atribuiu a alguma coisa a questão de sazonalidade e outra acidentalidade até. Né? E vinculando, por exemplo, o aumento do preço do frango, o aumento do preço da carne, até o sumiço da carne e também do frango. Esse tipo de explicação... Sumiço não, hein? Não houve desabastecimento de alimento de nenhum item. Sumiço não. O frango aumento chegou, de preço, sim. o frango há uma certa dificuldade. Não, tem uma super oferta de frango, pare com isso, não tem isso não. Bom, o feijão também, né? O feijão não tem. tem. E o senhor feijão mesmo sumiu. teve que verificou que havia feijão. Nós localizamos estoques especulativos e isso é verdade, eles já se repuseram e nos últimos 10 dias o feijão caiu 16% o preço. Tanto que tinha estoque especulativo. Só quero pontuar que carne e frango não. Está perfeito. Eu digo o seguinte, houve problemas com esses produtos. Sim. E problemas também com o preço desses produtos. Sim. Tanto que o IPCR foi a 2%. E talvez o índice da FIP vá a 3%. Há as explicações do governo. O IPCR é 1,86%. Não, acho que um pouquinho mais, 1,89%. Não, 1,86%. Bom, ainda bem que nós estamos discutindo esse também. Não, mas o índice da FIP se prevê 3%. Por favor, isso é muito importante. O IPCR do mês de outubro foi 1,86%. Está perfeito. E o da FIP parece que vai ser de 3%. Não, isso o senhor que está dizendo, mas eu estou topando apostar hoje que nenhum índice dá 3%. Está correto. Agora, os problemas aconteceram. E o governo, então, deu suas explicações. Como, da mesma forma, o governo diz real não é cruzado porque temos reservas, porque não há congelamento. Agora, a população, exatamente porque é gato escaldado, olha e diz, bom, mas o que vai acontecer daqui para frente? Né? Quer dizer, foram tomadas medidas para conter o consumo. Você tem um mês de dezembro com o 13º salário, famílias, casais recebendo o 13º salário, reajustes salariais, dissídios. Então, o que o governo prevê na frente? Quer dizer, essas medidas tomadas de contenção ao consumo, elas colocam a casa em ordem? O plano está absolutamente sob controle ou não? Porque até setembro está. Não, o plano está sob absoluto controle. É preciso lembrar mais uma vez que até setembro não quer dizer que nós não temos que ter trabalhado todo dia pelo sucesso do plano. Eu lembro de novo, tudo que é hoje ajuste gerencial, esta crítica quer colocar como argumento de provar sua tese de que o plano não é uma coisa séria, não é uma coisa honesta. E esquece-se de tudo que se fez antes. Eu falo que eu cheguei com meros 7 dias de ministério
reduzir alíquotas, dando um novo patamar de inserção do país no comércio estrangeiro. Quantas providências nós tomamos na área do câmbio antes da eleição? Quantas intervenções o Banco Central fez na área do câmbio para equilibrar? Quantas outras nós fizemos na área, enfim, de incrementar o equilíbrio da oferta? O doutor Dallaire trabalha todo dia. As pessoas não sabem, é meio invisível, mas todo dia um empresário bota a cabeça e tenta aumentar um preço. Todo dia a gente recebe a denúncia, todo dia a gente chama, todo dia a gente volta atrás. Quantas alíquotas não reduzir para zero para incrementar? Então, isso tudo antes era esquecido. Olha, eu enfrentei uma discussão terrível antes da eleição. A Fiesp fez uma campanha violentíssima, que eu estava matando os empregos. Isso foi incorporado ao discurso eleitoreiro, que o Fernando Henrique estava financiando, ou patrocinando um plano, o presidente Itamar Franco, para transferir os empregos do Brasil para o estrangeiro. Nós enfrentamos isso antes da eleição. Agora, hoje, nós temos outros problemas gerenciais. Quais são os problemas gerenciais? Aponta uma tendência de alta exorbitante do consumo que o país não pode suportar. Eu quero repartir com as pessoas isso, porque ninguém precisa ser economista. Suponha que o governo não fizesse nada. A gente pode não fazer nada. Pode não fazer nada, então vai estourar. Ágio do carro popular, Não, espera-se falta que o governo geladeira, haja, né? falta geladeira, falta televisor, fila, desabastecimento. Daqui 60 dias não vai acontecer nada com a inflação, mas daqui 96 meses a inflação explode. E aí o que se dirá nessa época? Se dirá, não fizeram as correções de rumo necessárias, não tiveram coragem, aquele ministro lá falava muito, mas não fazia nada, não tinha coragem de fazer as coisas, etc, etc. Eu prefiro, então, ter a humildade de aceitar as críticas pelo que eu faço, e muito do que eu falei não quiseram prestar atenção. Muito do que eu falei não quiseram prestar atenção. Eu andei falando isso aí. Andei falando o tempo todo. Vamos cuidar do consumo. Está explodindo. Se fizer um desequilíbrio, nós vamos ter que tomar providência que eu não quero tomar. Não desejo tomar, não desejo tomar. Tem que tomar. Eu só considero essas medidas suficientes. Na proporção, eu faço inclusive um pouco mais do que precisa. Essas coisas, isso é do meu estilo, essas coisas elas poderiam, isso é que é bom, porque no fim ninguém vai nem perceber, porque nós estamos prevenindo disfunções que poderiam acontecer. Porque hoje é localizado mesmo, alguém pode dizer, mas por que não faz uma coisa só no carro, uma coisa só no eletrodoméstico? São 2 pontinhos aí que está dando sinal, mas é porque é um sinal generalizado. Esses 2 já aconteceram. Enquanto não generaliza, nós tomamos uma providência. É muito melhor vir voltando, penso eu, e liberalizando na proporção que a indústria brasileira aumenta a oferta, volta a dar os descontos, e as coisas serenam, e as expectativas irrealistas provocadas pela demagogia política se provam inviáveis. Pronto, já chegou o IPCR desse mês, diziam que era 3, que era 4, deu 1,86. Daqui a pouco chega o FIP, que diziam que eram 4, chega a dar 2,4, 2,5, 2,7. As pessoas veem que está tudo seguro, não é? Mas, vem um outro mês e nós vamos andando. Ministro, antes de passar a palavra para o Edson, eu queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, o senhor Camilo Martins, que está nessa linha de raciocínio que o senhor está desenvolvendo. O senhor falou aí que acabou com as alíquotas de alguns produtos, não é, para que eles possam chegar no mercado brasileiro. 2 questões, ministro. Primeiro, não leva algum tempo para esse produto, ainda que a alíquota esteja baixa, chegar ao teu mercado? Isso. Segunda questão. Ele diz aqui, eliminar a burocracia da importação. Inclusive, ele chama aqui a guia de importação de Jurássica. Ele tem razão. Tem razão? Tem razão nas 2 coisas. As medidas que facilitaram o acesso dos brasileiros aos produtos importados, elas foram tomadas, sob o ponto de vista da redução das alíquotas alfandegárias, mas realmente demora um certo tempo. O Diário Oficial do dia 15 de setembro publicou essa providência. Nós estamos aí há 1 mês e pouco das providências, isso envolve encomendas, acertos comerciais, embarques, o frete para cá, o desvencilhar alfandegário, onde vai encontrar essas barreiras burocráticas que nós estamos estudando como facilitar, mas certamente já funciona como uma contestação do mercado para aqueles preços que querem fazer ensaios de aumento especulativo. Já produz esse efeito, mas a oferta mesmo do produto demora um pouquinho mais, o que quer dizer que logo mais nós vamos ter alguma coisa na área da oferta que vai nos permitindo ir facilitando de volta a maior liberdade das pessoas deliberarem o que querem comprar. Desde que haja produtos para que elas comprem, isso é ótimo, pensamos nós. E a segunda coisa, realmente, ele tem toda a razão. A guia, ela é um momento em que se apuram pelo menos 20 providências, desde providências que nós todos defendemos, como aquelas que precisam ver se tem arma, explosivo, ou aquelas outras que dizem respeito à condição sanitária do país, até outros que não têm cabimento, que realmente estão ali e ninguém sabe por quê. Isso é que nós estamos estudando para limpar. Ok, Edson, por favor. Senhor ministro, o senhor diz que as medidas são transitórias.
Mas que período de tempo é que vocês estão pensando? Estão Depende- pensando os depende primeiros do- meses do ano que vem? Estão Depende pensando do equilíbrio. após a reforma Depende do constitucional? equilíbrio. Não, depende do equilíbrio entre a oferta e a procura. Vocês sempre estão falando, o senhor nunca quer fazer pronósticos enquanto à inflação, mas já está chegando um momento para dar algum tipo de pronóstico, dar uma ideia quanto vai ser a inflação de 95, por exemplo. Depende. A de 94, garanto ao senhor que não passará de 3 ao mês, não é? Que é o limite extremo que não deve acontecer. A de 95 terá a condição de se sustentar nesse mesmo patamar ou cair. Se o país conseguir realmente fazer, como eu tenho certeza que vai conseguir, as reformas estruturais que estabilizem para o futuro as expectativas em relação ao perfil fiscal do Estado, a condição de financiamento do Estado e o desgravame da produção brasileira através de um novo modelo tributário, a reforma do sistema previdenciário do país e a reforma patrimonial que permita ao país desmobilizar alguns capitais imobilizados e sanear alguns passivos mais graves, isso tudo dá para o Brasil um cenário fantástico, porque é um cenário em que o país vai estar com a economia em expansão, com a moeda estabilizada, o que quer dizer uma coisa muito boa, uma porta de entrada para uma década de grande progresso, que é o que eu sei vai acontecer. Ministro, Por isso é que eu preciso trabalhar hoje forte para não deixar que essa expectativa se desarranje. um telespectador perguntou aí sobre o desemprego na área de consórcios, dizendo que vai haver desemprego, o senhor, de bate-pronto, Milhares de pessoas desempregadas. de bate-pronto, o senhor falou que não vai ter desemprego. Mas aí o senhor precisa mostrar a mágica, porque a gente estava tratando desse assunto hoje na Folha, e tem 20 mil pessoas que vivem de vender cotas de consórcio, dos mais diversos tipos. Se não tem mais consórcio, eles vão fazer o quê? Não, a questão não é que não tem consórcio. Foi reduzido o prazo do consórcio. Não, e foi proibido abrir novos consórcios para eletrodomésticos. Sim, isso sim. Mas Então, não tem 20 mil pessoas trabalhando nisso, tenha tem. paciência. Do Brasil inteiro, com a quantidade de consórcios que tem. Pois eu gostaria muito de conhecer, porque aí eu posso fazer um programa especial para esse assunto, mas não creio nisso. Ministro, o senhor falou muito em coragem. E não falou do Banespa, né? Aliás, a sua Pois é, pergunta. eu queria dar-lhe a chance de completar a resposta. Mas, veja só, o senhor fala de coragem. O senhor teve, nesse assunto, um momento de coragem quando verbalizou o seu pensamento sobre os bancos estaduais. Agora, me parece que é uma contradição entre aquilo que o senhor disse e aquilo que o senhor está fazendo na medida em que o senhor passou a ocupar a cadeira de ministro da Fazenda. O governo federal está socorrendo esses bancos que estão em dificuldades, na sua gestão. Não seria isso uma contradição entre o que o senhor disse e o que está fazendo? Absoluto. O que eu disse foi que havia disfunções gravíssimas, usei uma palavra mais forte para isso, e que o governo tinha que socorrer porque ele era sistêmico. Foi o que eu disse na coluna do Celso Ming. E apenas a contradição é que fui eu que tive que praticar o que eu achei que devia dizer. É desconfortável ter de fazer aquilo que contraria o que o senhor pensa? E até quando vai isso? Agora eu cumpro o meu dever cívico. Não é? E até quando Agora vai vamos se separar socorrer? uma coisa. Vamos separar uma coisa. Primeiro, os bancos estaduais, a grande maioria deles se ajustou. Se ajustou, se arrumou, está diferente. Quais são os que estão quebrados? Não, nenhum está quebrado porque aqueles grandes bancos que têm problemas, como o Banespa e o Banesp, e em menor escala o Banrisul, esses bancos eles são portadores das dívidas dos seus respectivos estados. E este é o seu problema estrutural. Essas dívidas são títulos, basicamente, e houve um momento, agora, recentemente, em que essas dívidas não foram refinanciadas pela banca privada. Nós não permitiremos que nenhum desses bancos quebre, porque não é honesto, não é uma coisa boa. Nós precisamos proteger o correntista, precisamos proteger o poupador, precisamos proteger o sistema. O que não quer dizer que nós estejamos dispostos a sancionar os desarranjos, os desequilíbrios, os desmandos que aqui e ali aconteceram num ou no outro desses bancos. Mas quem paga essa conta? Quem paga essa conta, por enquanto, ainda é o contribuinte brasileiro. Ministro, vai continuar pagando por quanto tempo mais? Bom, isso é o senhor que está perguntando, porque na nossa estratégia... Não, quando eu digo que o senhor está perguntando, na verdade o senhor está querendo dizer uma coisa. O que eu quero mais uma vez afirmar para serenar o mercado, porque se o senhor pode especular, eu não posso, é que não vai haver nenhum problema com os bancos. Estou só dizendo que não haverá nenhum problema com eles. Ministro, como é que as medidas que o senhor anunciou na semana passada são medidas que podem ser até consideradas tecnicamente corretas quando se quer abafar uma inflação que tendia a crescer por falta de oferta de produtos? Abafar não permitir que aconteça Perfeito. inflação.
Não, perfeito não, a diferença é essencial, Não, porque eu sei. abafar parece que a coisa Impedir, existe eu sei. e Não, você põe abafar um no congelamento sentido de em cima. impedir o crescimento. Ah, então vamos esclarecer bem. por quê. Impedir o crescimento de uma inflação que vinha... Pedir o nascimento da inflação. Perfeito. De uma inflação, 2% também é inflação, né, ministro? De uma inflação que vinha vindo por uma falta de oferta de produtos. Agora, o senhor sabe também que quando o senhor faz um aperto de crédito, e essa é a medida clássica que se aplica nesses momentos, quando o senhor faz um aperto de crédito, o senhor também impede a médio prazo o crescimento da oferta, porque as fábricas, as indústrias ficam com dificuldades de se financiarem para ver o crescimento, para aumentarem suas instalações, aumentarem o seu... Esse é um raciocínio falacioso, porque o que nós estamos fazendo é de uma proporção tão modesta em relação a uma consequência dessa natureza, que esse argumento só se justifica para as pessoas que realmente não querem discutir de frente o problema. Mas não é Se você modesto, fa- ministro. É muito modesto. Hoje, por exemplo, é muito o que modesto. se tem aqui O no nível de mercado endividamento, financeiro deixa eu dar um dado para não o senhor. teve Deixa eu dar um financiamento número, nenhum deixa eu hoje. dar um Ninguém dado pro conseguiu senhor. financiar nada Ah, hoje. nesse momento é atípico. As pessoas ainda estão estudando as consequências, a profundidade, o impacto e param para ver. Os próprios bancos pararam um pouco para dar uma olhada nas consequências totais. Mas a gente, quando estuda isso, quando a gente faz isso, a gente procura saber do que está fazendo. O nível de endividamento médio da empresa industrial brasileira hoje não é superior a 20%. Se nós imaginamos que a providência foi a mais drástica, que gerou maior polêmica, e é contra os bancos, nesse caso, 15%. né, foi obrigar um compulsório, não é empréstimo, a um compulsório de 15% sobre o X que foi emprestado, nada com o consumidor. É uma restrição no ataque, na oferta geral do crédito. Então, 15% para cada 100 emprestado. Se o nível de endividamento médio é esse, você que faz matemática mais fácil, 15% sobre 20 dá o quê? Mas não é 15%, tem outros Dá compulsórios, 3. tem Então, compulsórios. só um minuto. Eu estou falando desta providência, companheiro. Mas ela se O senhor soma está a falando outras. dela. Ah, bom, se soma a outras... O crédito já estava curto, Não o juro foi já esta. estava alto. Então não foi O esta. dinheiro Claro, já só estava prova a minha contido. tese central, de que nós já tínhamos feito 100% de compulsório sobre os depósitos a Então. prazo, 100% de compulsório sobre o depósito à vista, já administrar uma política restritiva sob o ponto de vista da emissão monetária. Tudo isso é coerente com o plano. Estou Mas só além querendo provar disso, isso. tem outro problema, é que a Nós empresa... agravamos conceitos que já tinham. É Isso que a verdade. empresa brasileira, ela não está endividada justamente porque ela não está investindo, porque vem de 10, 12 anos de Não é bem paradeira, verdade. de O senhor acha que a recessão. oferta Não é bem de produtos verdade, vai não. aumentar? Nível de Não, o investimento. sujeito, ela não precisa tomar emprestado para investir porque não quer investir. Agora, se quer investir, precisa tomar emprestado. E aí ficou mais complicado. Capital Não, de giro não é também. também uma informação fiel à realidade. O nível de investimento hoje no Brasil, já em setembro, estava em 16% do PIB, o que é o recorde nos últimos 10 anos. E ainda temos outubro, novembro e dezembro de É investimento. baixo, ministro. É baixo. É baixo. Qual Comparado o com o PIB? que Qual o era, seu que ele está PIB, saindo, ministro? tá saindo de uma 500 recessão, milhões de tudo dólares. bem. 500 Ministro, milhões o de senhor dólares. acredita que a Ah, entrada... eu também acho baixíssimo. Acho o ideal que fosse 50% do PIB. Eu estou só dizendo que esse é o maior dos últimos 12 anos. Ministro. É só isso que eu estou O senhor dizendo. acredita que a maior entrada de recursos estrangeiros prevista para o ano que vem, em termos de investimento direto na produção estrangeiro, venha a melhorar o Com quadro certeza. da oferta? Com certeza. Agora, eu tenho uma outra Repare, dúvida. nós temos aí o reconhecimento da comunidade internacional de que o Brasil é um dos melhores mercados emergentes do mundo, na atualidade. Isso só alguns poucos brasileiros aqui na Avenida Paulista não querem ver. Mas desde que você assumiu Esses da Avenida O Ministério, Paulista a bolsa caiu Fiesp ou 35%, a como é que Febraban? Isso é o explica senhor que isso? está dizendo. Estou perguntando. Tem o mesmo endereço, né? Agora, Na Febraban. alguns empresários da Avenida Paulista, notadamente a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, está prevendo que as vendas do Natal continuem aquecidas. Serão pelo menos 30% superiores ao do ano passado. Pois é, isso não preocupa? Quer dizer, as Não, medidas... eu adoro consumo, eu só não gosto do consumo que não tem onde se materializar porque não tem oferta. Meu problema é só que garantir que o nível de consumo permaneça equilibrado com a oferta. Eu adoro o consumo. Quanto mais consumo haja, melhor. Porque significa que o plano, ao contrário do que a demagogia eleitoreira disse, não é recessivo, é expansionista. Significa que não houve arrojo salarial, ao contrário, houve um brutal fortalecimento do poder de compra do trabalhador brasileiro. Nós vamos desmentindo cada um desses argumentos pessimistas contra o Brasil com a prática. Hoje, e o consumo significa um novo patamar de consumo, um novo patamar de produção, um novo patamar de emprego, um novo patamar de salário. Ótimo. Esse é um fim em si mesmo do Plano Real. Isso. Só que na transição, se você permitir que haja uma demanda explosiva e que não haja na mesma velocidade e volume a oferta acompanhando, vai acontecer muitas pessoas querendo e podendo comprar e não tendo produtos. O que é que acontece? Haja o desabastecimento, fim do plano. Isso é que nós queremos prevenir que não vai Ministro, acontecer.
Ministro, o senhor já usou várias vezes a expressão demagogia eleitoreira. A quem o senhor está se referindo exatamente? A todos os demagogos eleitoreiros. Ministro, o senhor Nilo Araújo pergunta ao senhor o seguinte, ele trabalha numa gráfica e Sabe não por que encontra... eu não falo o nome? Porque não se tripudia sobre os vencidos. Senão eu dava os nomes aqui. Se o senhor quiser dar? Não é ético, porque estão vencidos. Ministro, o senhor Nilo Araújo então, ele pergunta o seguinte, trabalha numa gráfica e ele não encontra papel. Diz que quando encontra o preço é um absurdo. É isso mesmo? Eu queria que ele me desse a indicação do produto, porque... Papel. Se for, não, mas tem 1000 tipos. Se ele pudesse escrever para mim, eu dava uma olhada. Mas, Olha, ministro, não se justifica. Será que adianta escrever? Mas o papel tá porque, subindo. notadamente, no mercado internacional, Adianta, eu mando subiram o os Dalari preços. lá. Pô, eu tenho marcado Mas, aqui ministro, depois para passar para o ministro. Pois é, quer dizer, o Dalari não vai conseguir Tem fazer conseguido. o mercado Tem internacional de conseguido, é porque o commodities povo se brasileiro não comportar. vê o trabalho que ele fez. Semana passada reduziu em 20% a tentativa de aumentar preço em têxteis. O feijão aí ó, caiu 16% em 10 dias e foi o Dalari que achou os estoques especulativos. Funciona, é só dar a indicação que a gente faz. Mas, ministro... Claro que ele não faz milagre. Claro que ele não faz milagre. Agora, papel e Todas alguns as insumos commodities importantes. estão crescendo de preço fora no Brasil. Exatamente, quer dizer, isso não é possível a gente controlar com... É por outros argumentos. A gente conversa, a gente pode reduzir uma carga tributária, pode facilitar um financiamento. Ministro, Há um então conjunto de providências que a gente pode fazer. Não é Se- só repressão. setorialmente. Aliás, é muito pouca repressão. Muito Ministro, pouca repressão. no caso é do mais leite, por diálogo, exemplo. é criatividade, é vontade de fazer. Ministro, no caso do leite, já que o senhor falou que é possível fazer alguma coisa, o senhor Jonas Piracicaba, interior de São Paulo. Ele quer saber o seguinte, qual é a explicação para o preço da mussarela ser tão alto se o produtor de leite entrega um litro de leite a 25 centavos de real? São dois problemas aí. A mussarela está mais cara porque está sendo desabastecida em função do volume de leite ter caído, em função do volume de produção de queijo ter caído, em função da seca. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno, que é a apropriação de lucro numa cadeia produtiva, isso depende do nível de organização de cada fração da cadeia produtiva e é tradicional no Brasil, lamentavelmente, eu sou solidário com o produtor, que o produtor acabe levando a pior. Mas isso é porque ele é o menos organizado, é o menos ativo politicamente. Ministro, o senhor se referiu à vitória eleitoral. Eu queria saber o seguinte, algumas pessoas comentam que esse pacote, as medidas baixadas semana passada, prejudicam o consumidor de baixa renda, na medida em que ele que compra a prazos mais alentados. Isso pode ter algum impacto sobre o segundo turno das eleições e em cima das candidaturas do PSDB, ministro? Não. Todo mundo percebe que nós estamos fazendo um esforço honesto, que às vezes pode ser amargo, mas um esforço honesto de manutenção da conquista que o povo brasileiro tem e que quer ter como definitiva, que é uma economia estável, com os salários valendo alguma coisa depois que o cidadão recebe. E todo mundo está percebendo que isso é concreto e quer que isso seja protegido. O que nós precisamos realmente é sair um pouco desse saraivada de pressões, de grupos muito específicos de interesses poderosíssimos, para ver se o povo consegue entender as nossas razões. E a esse esforço eu estou me dedicando, trabalhando 14, 16 horas por dia, todos os dias. A consequência eleitoral disso não é minha tarefa, não foi nem mesmo naquele momento, quanto mais agora, não é minha tarefa. Agora, as pessoas que falam a verdade no Brasil serão eleitas. As que mentem, que mistificam, perderão as eleições. Ministro, voltando ao caso dos bancos estatais, semana passada o presidente do Banco Central falou na possibilidade de titularizar a dívida dos bancos estatais, inclusive privatizar. Quais são as opções que vocês estão considerando para os bancos estatais? Os bancos estaduais pertencem aos estados, às unidades federadas, que no Brasil são autônomas. Não, estaduais. Sim, não, eu quero só separar, porque estatais, os bancos federais também são, Tudo é só bem. uma nuance. Agora, os estaduais, e é uma coisa que começa a responder a pergunta, os estaduais, eles pertencem à autonomia dos estados. O que nós somos, como governo central, somos os garantidores do sistema financeiro. E por isso nós tomamos essas providências de securitizar títulos estaduais que o mercado não honra, por títulos federais que o mercado honra e continuar garantindo a normalidade do sistema, que é o que nós vamos continuar fazendo. Mas isso não pode continuar indefinidamente. E os novos governadores eleitos, pensamos nós, terão que ter uma posição clara. E basicamente não tem muito erro, é uma coisa básica. Se o problema dos bancos estaduais é o passivo que eles têm dos estados, como ativo deles, claramente o que tem que ser feito é uma mudança da lógica. Mas quando o Malan fala de privatização, que tipo de privatização Não, ele está fala como considerando? alternativa. O problema de alguns setores da imprensa é que elas excluem as palavras dos contextos. Você tem algumas alternativas. Todas elas têm a ver com o seguinte: se o banco é portador de títulos dos estados,
e esses títulos não têm mais a confiança do mercado, os estados têm que trocar esses títulos por um ativo acreditado. Podem ser ações das suas companhias, e pode ser também o seguinte, que um estado resolva privatizar o seu banco, vender o banco, e com esse produto dessa venda, limpar o passivo. Ministro. Pode ser uma alternativa, mas isso consulta necessariamente os governos estaduais. Na primeira parte, nós tivemos aí uma série enorme de perguntas de telespectadores, eu não consegui juntar todas aqui, mas existe uma porção delas a respeito da questão de ágio. E muita gente lembrando até a expressão otário, que o senhor até explicou exatamente em que contexto o senhor havia dito isso. Mas eu gostaria, ministro, primeiro que o senhor dissesse alguma coisa de como esse ágio pode ser combatido. E segundo, eu gostaria de saber também o seguinte, se o senhor vai pedir ao presidente Itamar para baixar uma medida provisória proibindo que o carro popular recém-adquirido possa ser vendido para uma outra pessoa antes de um prazo de 1 ano. O senhor vai aceitar essa tese, essa proposta? Vamos repartir com os nossos telespectadores essa compreensão do ágio, que aí fica muito mais fácil entender tudo que nós vivemos essa semana. Todas as providências que nós tomamos essa semana se materializam nessa coisa, sem que nem eu seja, nem ninguém precise ser economista para entender. O que está acontecendo? O carro popular, dito popular, eu digo dito popular porque eu conheço o povo brasileiro e o povo brasileiro tem como carro popular o ônibus, né? O cambão. Conheço bem isso aí. Mas o carro dito popular foi barateado pelo presidente Itamar Franco na boa intenção de facilitar o acesso de funcionários públicos, bancários, comerciários a esse bem que é paradigmático do status da pessoa. A pessoa no Brasil que conseguiu um carro, ainda que seja um carro de segunda mão, tem uma sensação de que mudou de patamar social. E o presidente Itamar é muito solidário. Eu acho isso maravilhoso nele. Então, o que ele fez? Tirou todos os impostos dos federais do carro popular, dos carros de 1.000 cilindradas, e liderou um acordo dos estados para reduzir de 18% para 12%, de maneira que o carro popular ficasse a R$7.000, mais ou menos. Muito bem. A produção está aí, e com o Plano Real, as pessoas puderam comprar mais. O dinheiro passou a valer alguma coisa, ainda que os salários não tenham melhorado do dia para a noite, mas as pessoas sentiram no bolso, nos restaurantes, nas farmácias, na loja de roupa, na comida, tudo, as pessoas melhoraram um pouco o poder de comprar. Então, mais pessoas puderam comprar carro. E a indústria já está produzindo o recorde da história brasileira. Nós vamos produzir esse ano quase 1.600.000 carros. Nunca houve nada parecido. Nós tivemos em 82, 850 mil. Muito bem. Apesar da indústria brasileira estar operando com toda a sua capacidade e estar investindo na expansão, várias indústrias estão investindo na expansão, mas demora um pouco, as pessoas querem comprar hoje. E muitas pessoas podem comprar hoje. Resultado, dá-se uma espécie de leilão espúrio, lá vai uma palavra mais forte, desculpem, mas dá-se uma espécie de leilão safado, né, em que o mais rico, aquele que tem o mais rico, o que tem mais dinheiro, passa na frente do que tem menos e dá um lance a mais que se chama ágio. Isso é um crime. Por quê? É um crime literalmente, porque esse ágio, essa diferença de preço, ela não paga impostos. Então é um crime de sonegação fiscal. Mas mais do que isso, ela se pagasse, estaria tudo bem, então? Se pagasse o imposto, do ponto de vista legal, penal, sim. Mas isso não pode ser formalizado porque caracteriza o ágio. Então, normalmente, isso vai para a Caixa 2, etc., como nós já atuamos mais de 300. Então, o que fazer? Estruturalmente, só tem um jeito. Isso só acaba mesmo, assim, não tem erro de não acabar, na hora que a quantidade de pessoas que quer comprar e pode comprar corresponde à quantidade de carros que tem para oferecer. Isso acaba. Como é que você faz isso? Basicamente, estimulando a indústria a produzir mais, e nós estamos fazendo, mas demora um pouco. E facilitando a entrada de carros vindo de fora, porque essa diferença, ou seja, sem tirar nenhum emprego de ninguém, porque a indústria já está no seu limite, vem os carros que estão faltando. Nós já fizemos essa providência, mas isso demora 60, 90 dias para chegar. Então, por isso que eu peço às pessoas para adiarem um pouco, porque daqui a pouco, em vez de dar 11 mil reais, 11 mil reais num Corsa, pagando um ágio de 6 mil, de 5 mil, você pode comprar um carro ou esperar o Corsa. Sim. Mas isso não inibe a abertura de novas unidades das fábricas existentes no Brasil? Cada GM, por exemplo, dizendo que se o senhor vai importar, não vai abrir? Não é verdade, porque o carro estrangeiro ainda está com uma barreira de 20%, tem sobre ele o custo do frete. Ou seja, se um carro brasileiro da mesma proporção, da mesma qualidade, não conseguir ser mais barato no Brasil do que um carro que vem lá da Coreia, com transporte, com frete e com 20% de barreira ainda, então o consumidor brasileiro não pode ser punido. Não tem razão em dizer que não vai abrir porque tem concorrência externa. Não, de jeito nenhum. Até porque essa tarifa já estava acertada no Mercosul.
Portanto, Ministro. não procede de forma nenhuma. Agora, a segunda, então, 3 providências. Aumentar a oferta, nós estamos agindo, facilitando importações e estimulando os investimentos. A segunda é o consumidor retardar. Se o Brasil hoje, todo mundo por uma coincidência, estivesse nos assistindo, e se nós resolvêssemos fazer juntos um boicote, vamos passar 15 dias, ninguém compra um carro popular. Daqui 15 dias tinha desconto. O senhor está em carro propondo popular. isso? Quer dizer, não, porque não estão nos ouvindo todos, né? Infelizmente, os trabalhadores já estão dormindo uma hora dessa. E as pessoas que estão me ouvindo, até uma parte delas deve ter mais raiva Você de pode mim do que, começar a do que propor aqui. confiança. Pode Mas convocar uma funciona. cadeia de E televisão a terceira providência é repressão. Essa é a menos eficaz, mas também está sendo feita. Nós já autuamos 300 concessionárias no país. Disso estão derivando procedimentos penais. Infelizmente, eu não divulgo os nomes, porque por uma dessas coisas, a lei brasileira proíbe que até que a culpa seja formada, a gente divulgue quem está fazendo isso. Nós temos gente nos vendo no país inteiro. Pois é. Pois vamos fazer isso. Celso, Suspender todo mundo. Ainda nessa questão do carro popular, enquanto o senhor foi governador do estado do Ceará, o seu secretário da Fazenda, lá no CONFAS, tomou decisões, evidentemente com orientação do senhor, que aparentemente boicotavam o carro popular. O senhor parece que tem uma piniba contra o carro popular, porque sempre o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Sul eram contra a renovação do acordo. Depois vinha aquela coisa toda. O senhor é contra o carro popular, em primeiro lugar? Claro que não. Sim, Eu mas- sou contra a renúncia fiscal em favor de quem pode mais. Sim, mas aí... Porque, o senhor- repare, em economia, você sabe bem isso, não há todos ganham. Em economia, se um ganha, outro perde. Então, no que é que acontece no carro popular? Com a renúncia fiscal, eu acho que é muito importante, o acordo foi extraordinário por razões macroeconômicas. Ativou a economia, melhorou o nível de emprego, melhorou o nível de salário real no setor, tudo isso faz do acordo uma coisa digna de ser aplaudida. Só que eu, lá no Ceará, como governador do estado, sou obrigado, era obrigado, e por isso orientei a minha posição no CONFAS, a partir de CEDIP, porque o presidente Itamar quis, e eu atendi, porque é uma ponderação dele, eu atendo, e as razões eram nobres, mas lá no Ceará, o meu ponto de vista qual era? Nós vamos fazer uma renúncia fiscal aqui no Ceará, e isso será apropriado por São Paulo. Então, é o primeiro lugar do mundo em que pobre abre mão para rico. É por isso Bom, que mas, eu- como ministro, ministro, o vai senhor não acabar respondeu. isso, hein? O senhor pretende Isso não é da acabar minha com área, isso? não. Se fosse da minha área, eu já tinha acabado. Mas como? Renúncia fiscal, não é? Pela Por quê? Fazenda? Eu tinha acabado, não. passa. O acordo foi feito no Ministério Bom, das mas Finanças. vamos falar Eu desse acabaria caso conjunturalmente, porque não tem sentido fazer renúncia fiscal para um especulador apropriar o ágio. Não tem cabimento. Eu sou comovido com isso. Bom, Mas quer dizer que nesse momento o senhor Sua tocava opinião os impostos. vencida. Claro, voltava imposto. mas, ministro, dentro desse É aspecto evidente. aí, O consumidor não mudava nada para ele. Ele está obrigado a comprar com ágio. E só que, ao invés de cevar um especulador, um bandido, ele ia ajudar a pagar um hospital que está em situação difícil. Até que você normalizasse a situação. mas mesmo dentro Bom, desse mas se o assunto sujeito aí, hoje entrar na fila, esperar, ele compra no preço normal. E aí, Você acredita mesmo nisso? tem gente Ministro, a gente comprando. pode No milho, noticiar tem. que se dependesse o senhor, só acabaria com o carro popular? Não. Não. Não, absolutamente. Mas, senhor, não estou é falando preciso disso, não. entender. Acaba com Estou incentivo. falando que eu, conjunturalmente, para eliminar a figura do ágio, eu voltaria a cobrar, na proporção do que é o ágio, um IPI. mas, ministro, E aí o o senhor, preço ficaria do mesmo jeito para o consumidor, só que ele teria a sensação de não estar sendo lesado por um especulador. O senhor está falando do preço lá em cima com ágio, não é isso? agora o senhor está devendo a resposta naquela questão Agora, na hora da que medida normalizar, você provisória. reduz de novo. Reduziria novamente. O senhor está devendo uma resposta sobre a questão da medida provisória. Não, As não informa- tem essa ideia, a medida não. provisória... Nós estamos discutindo isso lá, tem uma ideia, alguém sugeriu isso, nós estamos amadurecendo, mas a minha opinião é de que isso não é a melhor saída. Não. Por que não o senhor não permite a redução da alíquota sobre o carro popular importado até resolver esse problema? Ou então, por que Porque o senhor isso não é permite... contra a política industrial do país. Por que o senhor não permite a importação de carro usado? Porque essas duas coisas são temporariamente? contra a política industrial do Eu país. vi membros da equipe econômica defendendo essa Mas eu posição. sou contra. Por isso o senhor é contra. Mas por que não temporariamente? Se é que o que se Porque tem isso que é contra preservar a nesse política momento... industrial do país. Política industrial você não faz assim, mudando de humor todo dia. Política industrial não. Você faz até política Mas não é tributária. política industrial, é uma questão política conjuntural que o industrial, senhor está dizendo no caso do consumo. Olha, seria o primeiro país que tem aspirações a ser desenvolvido do mundo que iria importar bens de consumo durável usado. Seria a primeira vez no mundo. Eu não quero isso para o meu país. E, em segundo lugar, você tirar completamente as barreiras, você aí sim vulnera os planejamentos estratégicos da indústria brasileira. Isso não tem cabimento. Essa outra tarifa, não. Essa outra é um acerto estratégico. O país discutiu, amadureceu, é um acordo internacional, entra em vigor dia 1º de janeiro, então tudo bem. É uma política industrial casada com a de comércio exterior, que é normal. Houve a chiadeira, mas eu estava seguro, confortável, porque eu estava fazendo uma coisa honesta. Agora, você, por conjuntura, por sabor conjuntural,
você fazer variações conceituais nesse limite, não é possível. Mas mesmo temporariamente? Não, não pode fazer política industrial temporária. Mas Você não pode é fazer política política industrial. tributária temporária. Eu tinha no Ceará alíquotas sazonais. O leite, por exemplo, no Ceará, na safra pagava uma taxa alta, depois eu reduzia o sazonal. Você faz isso. Agora, política industrial de comércio exterior tem que ser regra clara, estável, definitiva, para as pessoas se planejarem. Ministro, tem chance do IPMF sobrar para o ano que vem? Não creio. Não creio, não apoia. Não creio nem apoio. Ministro, Sou contra. Ok. ministro, neste programa até agora, o senhor usou as seguintes expressões, algumas das que eu anotei aqui, a respeito dos especuladores. Nojentos, canalhas, safados, Espera um bandidos. pouquinho. Eu não falei nem nojento nem canalha. Foi o senhor que falou. O senhor falou canalha. Mas tudo bem, de qualquer maneira... De qualquer maneira... Impossível, pois. Tá Na verdade, o na senhor está fita, querendo ministro, desqualificar tá a na minha fita. opinião. Não. O senhor Mas não não- está preocupado com as minhas palavras, está preocupado em Não, não. desqualificar a minha opinião. Muito ao contrário. Eu É, queria... mas o senhor não pode dizer que eu falei canalha, porque eu não falei. O senhor mencionou Não, aqui... falei não. Eu quando expliquei explicava para o ele. episódio dos Eu expliquei otários. para ele Canalice, em tem que canalice. contexto eu tinha usado a expressão Sim. canalice. Daí ao Sim. senhor dizer que eu usei aqui em relação aos especuladores a palavra bem, canalha. tudo bem. Então, Não, desculpe. o senhor desculpa também, porque eu estou meio comovido com isso. Sim, As pessoas abandonam a minha opinião, Perfeito. abandonam as minhas providências e querem desqualificar a minha posição, e eu conheci isso ó, de Então, longa olha. data, ficando numa palavra que assim, parece que o cara é um destemperado, Não, que não, não não, pensa no muito que está ao contrário, falando. não me e tal. parece, isso não tem Só essa repito para o impressão. senhor, um cidadão dizer que vai aumentar preço porque passou a eleição, para mim é canalice. Foi Perfeito. nesta hora, nesse contexto, que eu usei e usarei até a morte, perfeito. pedindo desculpa por quem se choca com isso, mas por Perfeito. favor não Não me desqualifique a minha choque. opinião. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lhe pedir os nomes dessas pessoas. Quais são? Que segmentos da companheiro. sociedade? Quais são essas Eu acho pessoas? isso uma provocação e passo a pergunta seguinte, quem é? Ministro, vetaria o salário É mínimo justo. de R$100? Imediatamente. Por quê? Sem vacilação. Por quê? A economia brasileira suporta muito bem a economia privada um salário de R$100. Os trabalhadores brasileiros merecem um salário mínimo muito maior até do que R$100. Só que se você fizer simplesmente a alta do salário hoje mínimo para R$100, você aponta um déficit sem financiamento, infinanciável, de 2 bilhões de reais na Previdência Social. E com isso você deixaria 14 milhões de idosos, pensionistas, etc., que não tem mais condição de se humilhar na rua pedindo 147%, nessa mesma mendicância. Eu Se sou for contra isso. desvinculado, Se for desvinculado, sim, nós temos que ir para O um senhor galope concordaria rápido, com isso? lógico, claro. Mas os Vai ter aposentados outra- não merecem R$100 também? Merecem, claro. Estou falando é da vinculação do salário mínimo com benefícios da Previdência Social, que não suporta, quebra, é concreto. Como também outro setor, a administração pública, os estados e municípios mais Prefeitura. pobres do país, que incharam suas folhas de pagamento com empreguismo desbragado no passado e que, por cima disso, tiveram, em 88, a estabilidade do funcionário. Então, se você manda pagar R$100 de salário mínimo, não permite na Constituição gastar mais de 65% com o pessoal, não permite demitir e deu estabilidade para prefeituras de 50 mil habitantes que tem 5 mil, 7 mil funcionários, você está pedindo para morrer. e agora, e a indexação dos salários? Isso é contra o Contra. IPCR? O IPCR, quer dizer, eu compreendo o que aconteceu. Ele não fazia parte da lógica do Plano Real. Ele foi um objeto de uma transação política democrática no Congresso Nacional para aprovar o Plano Real. Só que na passagem ele trouxe um vício que eu acho muito ruim. Ele trouxe uma memória do resto do Cruzeiro Real, da inflação do Cruzeiro Real, para dentro da lógica do real. E isso certamente criou um constrangimento. E é uma iminência de indexação quando o Plano Real quer, ao fim do seu êxito, como está acontecendo, desindexar a economia. Mas há a ideia Voltando de ao- zerar mesmo Não. o IPCR até A janeiro, partir daí fevereiro? o IPCR é item de confiança no plano, portanto é intocável. Voltando ao problema da Previdência, nós temos uma série de pessoas que se aposentaram com salários altos, com 42 anos de idade, 43 anos de idade, e esses, no fundo, são os marajás da aposentadoria, e esses, no fundo, é que causam o rombo na Previdência. Não é o fulano de 100, Não é 100, mesmo. 100 reais, mas as pessoas que trabalham 4 anos no governo, por exemplo, e aí tem direito à aposentadoria até o resto de suas vidas, apesar de, nos 4 anos, não terem criado o fundo actuarial para permitir a sua aposentadoria. Você acha que tem direito adquirido, mas não aceitou, usado, por razões éticas, e nem pode, né? Porque, no fundo, você não criou o fundo para a sua aposentadoria. Infelizmente, tem uma série de pessoas, inclusive no governo, no sentido no Congresso, que já são aposentados. Então,
Quais são as chances de a gente realmente conseguir uma solução correta para a Previdência? Que é, quer dizer, todo mundo só pode se aposentar equivalente eu acho ao que nós fundo temos que ter atuarial que ele coragem cria. e objetividade em relação a essa questão. Coragem para repartir com a população a consciência plena do problema. Qual é a consciência plena do problema? Como está, nós estamos dizendo, a quem tem 35, 37, 38, 40 anos hoje, que nós não teremos previdência dentro de 10, 20 anos, porque ela quebra. Ela não suporta, nessas bases atuariais em que se encontra, ela não suporta a projeção para o futuro quando há um perfil de envelhecimento gradual da média da sociedade brasileira. E assim sendo, é preciso urgentemente fazer uma reforma da Previdência Social, em que alguns conceitos têm que ser feitos. Acho que a gente pode até fazer, para não dar polêmica, e o Brasil tem essa tradição, deixar assim, como o padre Cícero dizia, foi o padre Cícero que disse, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. Tá certo? Então, deixa assim, tá? Faz o direito adquirido para essas pessoas aí e vamos consertar para frente. Em que base? Primeiro, a Previdência Pública é para as maiorias pobres. Quem quiser uma previdência maior, vai concorrer em planos previdenciários privados. Uma previdência privada concorrente, que nós devíamos ter coragem de assumir com transparência que isso é uma possibilidade e uma necessidade. Segundo, fim da aposentadoria por tempo de serviço. Todas as aposentadorias deveriam ser por idade. E aí acharíamos qual é a idade mais razoável. Ministro, gostaria de saber do senhor o seguinte. Caso o senhor seja convocado pelo presidente eleito Fernando Henrique Cardoso para ficar no Ministério da Fazenda, o senhor aceita? Não. Não aceita? Não. O senhor não troca Harvard pela continuidade em Brasília? Não. Não. Seria Outra bobo. questão, ministro. Não seria bobo. Mas Outra eu faria, questão. posso só Pois não, pode complementar? Qual é o seu projeto pessoal, ministro? O senhor vai para Harvard Todos por os meus uma- projetos pessoais foram satisfeitos já. Eu quero só viver com meus filhos num país que seja digno da gente viver. Bom, ministro, nessa linha então de raciocínio, tem uma questão aqui que gostaria que o senhor respondesse, como pai. Seus filhos estudam em escola pública Privado, ou particular? particular. Ministro, parece que o setor das escolas particulares não atendem muito às medidas provisórias baixadas pelo presidente Itamar Franco. Mas não é bem assim. E ela- Mas não é bem assim. O presidente Itamar Franco, mais uma vez, procurou fazer, no limite do que tinha condição de fazer, uma regulamentação dessa área. Expediu 4 medidas provisórias. Contra as 4 foram levantadas óbices de natureza judiciária e o Supremo Tribunal Federal decretou a não vigência das 4 medidas provisórias. Por fim, rendida a evidência de que há uma vedação judicial, nós reeditamos uma medida agora sancionando os acordos que tinham sido Mas, feitos. ministro, me nos parece que as lugares. escolas particulares vão reindexar novamente as mensalidades escolares a partir do próximo Não. janeiro agora. Não. Eu quero saber se o governo vai reagir a isso ou se as escolas vão continuar Tudo fazendo que como for fizeram. indexação no Brasil é crime. Se não é crime do direito penal, é crime moral. Ministro, Pois não, Santos. o Jornal Estado de São Paulo publicou este final de semana uma matéria contando de que a Petrobras estava divulgando dados falsos sobre custos de produção do petróleo. Em vez de 14 dólares o barril, 14 dólares e um pouquinho mais por barril, na verdade os custos são muito inferiores. Uns dados falam em 11, outros falam em 7. E primeiro eu quero saber se isso é verdade. Em segundo lugar, se o governo pretende, por conta disso, fazer uma nova redução dos preços dos combustíveis. O presidente Itamar Franco determinou uma auditoria na Petrobras para conhecer as suas entranhas contábeis e a sua estrutura de custos e os seus dispêndios, seus gastos, etc. E o ministro Delcídio, que é o ministro das Minas e Energia, concluiu e deu divulgação a um resumo dessa auditoria. E é verdade que a auditoria aponta para alguns problemas graves. Coisas que eu já andei falando também muitas vezes. Os seus mirabolantes fundos de pensão, essa expressão também já usei muitas vezes. Aí está um exemplo, 4 por 1, 4 do dinheiro público, 1 por 1 do funcionário. E, enfim, um monte de coisas, entre elas essa estrutura de custos da Petrobras. Eu não conheço ainda oficialmente, conheço essa expressão, eu vou ter ainda com o ministro Delcídio para fazer, mas a nossa intenção é repassar ao consumidor brasileiro o que seja possível repassar. Mas o senhor- Como é a lógica da economia Sim. sem inflação? Agora, o senhor lembra que a Petrobras é uma empresa de capital aberto que tem a obrigação de divulgar corretamente os seus dados. Não me parece que tenha sido falseado, não. O que tem é o seguinte, se essas planilhas de custo tem lá, remuneração do capital imobilizado, X, pronto. Sim, mas é tem, meio tem arbitrário auditor, até tem auditor independente. Tá bom, mas isso é um Foi a juízo de Price valor. Waterhouse. Mas isso é um juízo de valor, Celso. Você diz Mas assim... são dados técnicos. Como é Mas que pode técnico. falsear Então tanto eu digo nisso? que a remuneração do imobilizado é 300%.
Não, mas tem um dado técnico que diz que isso está certo ou está errado. Não, Não, pode ser. tem não, chutado isso é meio assim. arbitrário. É meio arbitrário. Você pode dizer o seguinte, é corrente nas empresas que se remunerem com 10% e tal, mas é corrente, não é? É costume, não é uma lei. Tá certo? Bom, em resumo, tem chance de baixar o preço do combustível? Eu não posso falar isso agora, se eu não tomei conhecimento. Eu dos estava fazendo detalhes essa da coisa. pergunta porque o senhor é responsável pelo Tesouro e o Tesouro, por sua vez, é proprietário da Petrobras. Agora eu vejo que o Tesouro não manda, ele como proprietário não manda na Petrobras, não consegue ter ascendência. O senhor Hoje como... manda mais do que já mandou no passado recente. Quem Antes que do manda presidente Itamar Franco. Hoje o Tesouro, quero dizer, o governo tem maior ascendência sobre as estatais do que tinha até o presidente Itamar assumir. Quais são os Realmente- indícios disso, ministro? Dessa maior ascendência do Tesouro hoje sobre a Petrobras? Tudo. Tudo. Ela foi devassada contabilmente. Ela administrou essa crise com os petroleiros da forma como o governo orientou. Eu baixei os preços com a portaria minha. Foi uma portaria minha, que eu acho que é um absurdo. O episódio reforça a Absurdo, tese. mas fui eu que fiz. As planilhas... Não baixar o preço, ser um homem por uma portaria que faz uma coisa dessa. Né? Essa coisa é meio inquietante. Na sua opinião, o episódio reforça a tese de privatização nessa Da área? Petrobras? É. De jeito nenhum. A Petrobras não deve ser privatizada, seja porque não é interesse estratégico do país que ela seja privatizada, porque no mundo do petróleo só existem as 7 irmãs, o grande cartel internacional, e as estatais. E uma nação com as características do Brasil não pode abrir mão de uma ascendência estratégica sobre isso. Essa é uma razão. Outra razão é que não tem quem compre. E a quebra? Quebra do monopólio imediata, se dependesse de mim. Abre uma outra empresa que Quebra o também monopólio e pronto. E eu vou poder importar Quebra o petróleo. monopólio, faz o que quiser. Quando? explora Não, petróleo. estou dizendo, se dependesse de mim, isso é constitucional. Isso é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce pode ser privatizada, não há problema. Ministro, A meu juízo. Eu só queria só uma Veja outra bem, eu estou questão, falando de ministro. coisas de juízos pessoais meus. Nem são juízos do governo Itamar Franco, nem querem dizer que são juízes do futuro Ministro, governo. Só um Meu outro pessoal. assunto. Quer dizer, esse pacote anticonsumo é evidente que ele, por enquanto, ele é uma tentativa. Ele pode dar errado ou certo. E se falou que um trunfo que o governo teria seria a mudança das alíquotas do imposto de renda para o ano que vem. Isso vem sendo estudado, ministro? Não. Mas o senhor concordaria com uma mudança na alíquota do imposto de renda se houvesse Manchete no necessidade? jornal dele amanhã. Ciro Gomes prevê aumentos. Então, não faço ministro, tem uma comentários pergunta aqui sobre do essa telespectador para o senhor. Ele diz o seguinte, se R$100 é muito para um trabalhador, o que é que o senhor tem a dizer a respeito Não, do não, salário? quem falou isso? Desculpa, Quem acho falou que isso? São R$100 é muito o senhor pouco. acha pouco. Claro. Então, desculpa, ele se enganou. Mas, de qualquer jeito, ele quer que o senhor faça um O que eu rápido estou comentário. dizendo é o seguinte, é que R$100 é muito pouco e a economia privada, as indústrias, o comércio, etc., pode perfeitamente pagar mais sem problema. Sim. O que não dá hoje é para fazer isso de uma vez só, de um dia para a noite, porque quebra a Previdência Social e as administrações estaduais e municipais mais pobres. Agora, Só isso. o senhor Paulo Silva de São Paulo pergunta ao senhor o seguinte, qual é o comentário que o senhor tem a fazer a respeito dos salários dos deputados que parece que agora foram no mínimo dobrados? Olha, não foram não e não podem ser. Deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui. É um abuso inominável que se faça isso uma hora dessa. É um escárnio contra o povo pobre brasileiro. Eu não acredito que o Congresso Nacional faça isso. Ministro, ainda nessa Acho que foi linha. moderado. O senhor é a favor... Foi elegante dessa vez? Foi bastante. Ministro, o senhor é a favor da manutenção da estabilidade para os funcionários Sou contra. públicos? É Contra. uma perversão que só faz mal ao bom funcionário. E só protege o mau funcionário e obrigando os dois a ficarem juntos significa meio salário para cada um. Ou seja, o bom funcionário é pessimamente pago e o mau funcionário é regiamente pago. E nós somos obrigados a ter os dois. Mas, ministro, Pois não, Casar. com todas essas posições que o senhor está colocando aqui, sou contra isso, contra isso, fica a seguinte dúvida. Me parece que é muito difícil ser ministro da Fazenda, tá, sem poder realizar algumas das suas próprias ideias. É isso mesmo? Não, eu acho que, que o lhe senhor impede, é um por exemplo- repórter assim, muito instigante. Para não... Uma palavra, instigante é melhor do que provocador. Né? O senhor está aqui ministro fazendo também perguntas a mim intrigante. sobre questões estruturais, sobre conceitos. Eu não quero mentir. Veja, Então eu vou dizer o que eu penso. o senhor está dizendo que é contra a Eu estabilidade sou do contra a funcionário. estabilidade. O Muito senhor bem. pretende mandar um projeto Não. ao Congresso? Não. Por quê? Porque não é meu papel. Não é seu papel? Não, claro que não é. Você acha que é meu papel? O papel do ministro da Fazenda é mandar O projeto. senhor é governo. Não, isso aí é uma ficção que o senhor está fazendo. Eu sou ministro da Fazenda. Sim. Modestamente ministro da Fazenda, só. Então, ministro, o senhor vai Por estar que no que não, o poder senhor pode mandar? 2 O senhor é o meses e ministro da meio. Fazenda. O Eu que eu não, não eu não deve.
Eu não Tá tenho, dando porque a déficit Constituição negativo. brasileira não elenca entre os homens que podem, ou entre as instituições que podem ter autoria de projeto, o ministro está fazendo. Isso lógico, ministro. Mas Mas o senhor, evidente, mas o isso senhor já vai- encaminha ao Competência. presidente da República Assim, um projeto dizendo que... Não, mas vai isso aí houve uma demitir revisão funcionário. constitucional agora, o Congresso não fez e tal. O senhor quer que eu diga o quê? Que só porque não sou eu que posso fazer agora, eu sou a favor de uma Previdência Social quebrada? Não Mas, sou ministro, contra. vai O haver senhor algum- pergunta a favor do monopólio. O país está querendo que as pessoas falem a verdade, põem suas posições, se referenciem para o debate nacional. Agora, um dos E eu, problemas... agora, porque estou ocupado com os negócios da Fazenda, eu não vou me demitir das minhas opiniões de brasileiro. Sou cidadão, tenho direito de dar Ministro. opiniões e não Ministro. sou obrigado a fazê-las. Mas ninguém está Então, dizendo para o senhor não ter eu sou a opinião. favor de meter na cadeia quem pratica ágil, claramente. Agora a lei não permite. Agora eu sou a favor. Mas então, Por favor, propõe um meu senhor, projeto de lei dizendo O que senhor ágil vai é ficar crime. no poder, ou vai entregar o poder em 2 meses e meio. Sim. Se eu tivesse que dizer 3 logros destes 2 meses e meio, Para o futuro, quais mencionaria? Logos são as 3 cartas que conquistas. você vai deixar para o próximo. Sucesso, né? Louco de sucesso espanhol. Sucesso. Eu acho que a inserção do Brasil no comércio exterior é uma coisa definitiva, foi uma obra definitiva, não conjuntural. Acho que se eu conseguir, como tenho certeza que vou conseguir, mostrar ao povo que o Plano Real é um caminho definitivo, não foi um ato de oportunidade, é o que eu vou levar para casa como grande satisfação. E o terceiro é o privilégio de trabalhar com um homem com as características do presidente Itamar Franco. Ministro, Mas isso não é um sucesso? Oh, algumas pessoas possivelmente diriam que sim, Sim, é um sucesso. mas ministro, Agora, ministro, um dos problemas do Brasil é que não se tem uma visão de longo prazo nesse país. Nós estamos aqui 1 hora e o senhor não falou muito desse longo prazo e Eu o só que falei tem o que que me ser feito. perguntaram. Não, mas o senhor é ministro. O senhor tem autoridade para falar o que nós precisamos fazer a longo prazo. Longo prazo, o Brasil precisa fazer uma reforma estrutural no Estado, de maneira a remontar não só as bases de seu financiamento, mas também a forma de repartir esse financiamento entre os diversos setores produtivos. Isso permite uma nova inserção, um novo relacionamento do país com a economia. E, nesse caso, nós temos que remontar toda a modelagem econômica do país, que deve ser, novamente, um país capaz de dar ao Estado um papel de grande relevo. Eu não sou defensor do Estado mínimo, mas esse grande relevo deve ser absolutamente prioritário. O Estado deve fazer um agudo processo de conscientização, de disciplina na área da política pública de educação, um processo de aguda interseção na área de políticas públicas de saúde e uma coisa grave, urgente, inadiável na coisa da infraestrutura, em que o capital privado, inclusive, pode ser acionado por diversas parcerias, para ser um país que restaure, com a poupança pública, a nossa capacidade de desenvolvimento. Quer dizer, é construir uma poupança pública e esta será a alavanca dirigista, no bom sentido, da nova etapa de desenvolvimento nacional. Desta feita marcada pela liberdade, pela democracia e pela consciência de que não é possível mais vivermos com a exclusão social que o Brasil viveu até agora. ministro, agora há pouco o Sardenberg Mais falou... do que falar, eu acho que isso está começando a acontecer. Ministro, o Sardenberg falou agora a respeito das pessoas do setor de consórcio que teriam perdido seus empregos, que aliás foi motivo até de uma pergunta aqui. Eu tenho aqui um fax de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, dizendo para o senhor o seguinte, que o setor atacadista exportador do país está marcando a pior crise com essa defasagem cambial de 15%. Calçadista, não é atacadista, não. Perdão, calçadista. E diz mais, já causou um desemprego direto de mais de 22 mil pessoas, além de outros milhares de empregos indiretos. O senhor tem conhecimento disso? Tenho, estive lá pessoalmente, discuti com eles o assunto, eles têm boa parte razão, porque eles estão sofrendo um problema estrutural agravado por um problema conjuntural. O problema estrutural é que são 10 mil empresas de calçados no Brasil, 400 delas trabalham praticamente só para exportação. E aquelas que trabalhavam com calçados mais populares têm um problema de uma concorrência profundamente agressiva da China e conjunturalmente da Espanha e de Portugal, que depreciaram seus câmbios e ficaram competitivos também nos principais mercados. Com isso, eles ficaram muito estreitos e a margem de lucro dele desceu para qualquer coisa ao redor de 3%. E como houve uma apreciação do câmbio, o real se apreciou frente ao dólar, eles passaram por uma faixa de prejuízo. Eu estou profundamente sensibilizado, como estou procurando revelar aqui no detalhe, no conhecimento do problema, estamos trabalhando para ver o que podemos fazer para ajudá-los. Talvez o caminho seja uma linha de financiamento que nós estamos tentando criar para ajudar a atravessar esse momento até que eles se reconvertam e se adaptem à nova quadra do mercado. Antes de passar para o Duninho, queria que o senhor respondesse rapidamente. O senhor Mário Leonardo disse o seguinte, ele é dono de uma pequena pizzaria. E ele diz o seguinte, ele quer saber como é que ele pode absorver até 120% de aumento no preço dos derivados de leite sem repassar isso para o produto, né, que é a pizza que ele vende lá para os
Não, ele tem razão. Se um preço relativo dele subiu nessa exorbitância, isso recompõe a estrutura de custo. O que ele deve é recusar esse tipo de aumento que não cabe. 120% de aumento não há razão. O problema da seca provocou uma crise nos laticínios, no leite, no queijo, etc., mas não desta proporção. Se o seu fornecedor, digo eu a ele, estiver cobrando 120% de aumento, troca de fornecedor, porque isso não está correto. Ministro, o senhor falou aqui no começo do programa que o senhor tomou na semana passada as medidas mais duras possíveis para depois até poder recuar na medida que as coisas se ajustarem, não se for possível. necessariamente, Se for claro, possível. claro. Então, Eu gosto de ser popular, rapaz. Eu gosto de ser generoso, gosto de dar as coisas. Então vamos dar a oportunidade para você ser generoso. Qual é Na verdade, eu gosto mesmo. Agora, o que eu posso fazer? Vou ser generoso com o chapéu alheio e deixar o plano se afundar? Não vou deixar, não. O plano é um sucesso, por quê? Porque nós estamos fazendo tudo que tem que ser feito sério, desde o começo. Mas, ministro, então, para quem está querendo comprar um carro e agora está querendo entrar no consórcio, está limitado agora a 12 meses, estava antes com prazo até de 50 meses, que sugestão o senhor dá a esse consumidor? Ele deve entrar no consórcio com 12 meses ou deve esperar, porque isso talvez volte atrás? Deve esperar. Então, há uma perspectiva de um alongamento. Não de revogação da medida. Ele deve esperar, porque se todo mundo se retrair, o carro desce para R$7 mil. Mas eu digo depois assim, nós não precisamos mais restringir crédito. Não, mas no caso do consórcio não, porque ele está pagando o preço sem ágio, né? Então, ele não, mas o problema é que o consórcio foi usado, isso é que é uma explicação que eu preciso dar às pessoas que realmente têm razão. Por que aconteceu isso? Porque o consórcio tinha sido uma porta para espertalhões fazer o seguinte: entram no consórcio com 20, 30, 50 cotas, no dia seguinte dá lance, e retira o carro com preço sem e vai ágio. vender com ágio lá fora. Claro. Então nós acabamos foi por isso, não foi por outra razão. Agora, para esse consumidor, o consumidor honesto que está querendo comprar hoje, ele só tem 12 meses, ele vai se apertar muito. Se ele me permitir uma ponderação, por mais que ele possa que pode ter haver uma ampliação do prazo? Há uma perspectiva? Por mais que ele tenha se aborrecido, eu diria a ele que ele espere um pouco. Essa medida, em última análise, é para proteger a essa pessoa. E aquela ideia implantada pela Argentina, onde eles permitiram a importação de 50 mil carros somente importados, de populares, sem nenhum imposto. E aí a população entrava com um pedido e seria sorteado, 1 em 10 seria sorteado, mas com isso 500 mil pessoas postergaram as suas compras na sorte de ser... É diferente um pouco a Argentina, porque a Argentina tem proporções muito menores. Só na fila do Mille nós temos notícia de 40 mil pessoas do Fiat Mille, já no cadastro que a Fiat fez direto de fábrica, enfim. 47 mil. 47 mil. Então as proporções no Brasil já são bem diferentes da Argentina. E há outros problemas. O nível de industrialização brasileira recomenda a nós brasileiros mais estabilidade na definição de regras de política industrial e de comércio exterior. Quer dizer, não há, afinal de contas, uma emergência. Estão com um probleminha aí de 2, 3 meses de universo. E se der terceiro, não vai complicar um pouquinho mais? Não creio que vá, não. Não creio que vá, não. Ministro, ainda tem o PIS ainda que vai entrar aí. Ministro, a medida provisória do real, tem lá um artigo que diz que a base monetária tem que se limitar rigidamente àqueles níveis conhecidos, por exemplo, 7,5 bilhões de reais mais até 20. setembro, mais os 20, mas em dezembro seria 9 bilhões de reais, mais os 20, o que dá 10,2 e tal. Só que houve um estouro, não foi um estourinho, foi um estouro, ministro, que então nós estamos hoje já com coisa de 13 bilhões de reais de base monetária. Em primeiro lugar, de quem é a responsabilidade por esse estouro? Porque, obviamente, a equipe econômica, mais particularmente o ministro da Fazenda, tinha que segurar isso, porque está na medida provisória, está na lei. E, em segundo lugar, por que, como é que havendo uma responsabilidade, como é que será cobrada essa responsabilidade por esse estouro? Não houve estouro, não, porque o que está escrito na medida provisória foi rigorosamente cumprido no trimestre que terminou e nós estamos começando o outro. O que a medida provisória diz é que na média do trimestre a base monetária será X mais 20% de X e tal. Então nós ainda estamos iniciando um trimestre. Mas já está 13? Sim, se o senhor quiser eu respondo. Porque parece assim que houve uma coisa que foi a revelia, que houve um crime, que alguém tem que pagar por isso. Eu querendo só situar que não é bem assim, porque não houve estouro. O que está acontecendo é um fenômeno que inclusive eu já apurei na experiência do México e na experiência da Argentina, também na do Chile, é que com a estabilização aumenta o nível de confiança da população na moeda literalmente considerada, quer dizer, no papel, na moedinha. E isso aumenta o nível de manutenção, de transporte individual de moedas pelas pessoas e aumenta também o nível de depósito à vista nos bancos, que é 100% do depósito compulsório do Banco Central. Então a explicação para a monetização é exatamente essa.
né? Não houve nenhum problema de desequilíbrio de caixa do Tesouro da União que precisasse financiar com emissão monetária, não houve nenhum desequilíbrio no financiamento interno do país que precisasse financiar com uma emissão monetária, não houve nenhum desequilíbrio no financiamento externo do país que precisasse financiar com a emissão monetária. Portanto, nenhum problema houve, a não ser isto. Aumentou muito fortemente o nível de monetização da economia, porque as pessoas acreditam mais na moeda, deixam mais dinheiro na conta à vista, no depósito à vista do banco, e isso tudo significa uma base monetária maior. Mas tudo isso se dará total transparência na redição Mas da medida provisória. explicação, ministro, foi dada em setembro, se eu não me engano, quando os meios de pagamento atingiram, acho que 8 bilhões. Não, nós cumprimos, dessa. olha, nós mandamos para o Senado, nós cumprimos rigorosamente a meta monetária escrita na medida provisória, apurada na média do trimestre. Não, está perfeito, mas agora está se falando Perdeu até a de do mudar o último trimestre, conceito, A ministro. do último trimestre está perdida. Já está Não. perdida, já não tem O jeito senhor de conhece o voltar. número? Lógico. Nós vamos reeditar a medida provisória agora. Não, sim. Ah, bom, mas vai mudar o número. Vai mudar a regra. Não do sei, jogo. nós vamos, Ministro. haverá total transparência Não, mas sobre o isso, assunto. nós sabe, ministro, isso aí é uma coisa que é realmente relevante, porque quando o plano Quem foi está dizendo que é lançado, irrelevante? quando o plano foi lançado, foi uma das coisas que mais se acentuou O como que eu quero só garantia. ponderar é que eu não vou especular sobre isso, porque essa especulação não é ociosa, ela faz pessoas ganharem dinheiro e pessoas perderem dinheiro. Estou só querendo dizer que não houve problema nenhum a ser arrumado com a emissão monetária, portanto não há nenhum processo de inflacionário de emissão monetária, nenhum, e tudo o que acontecer nessa área será de forma absolutamente transparente e discutido Ministro, com a Sim, população. ministro, mas No quando se mínimo foi diz, um erro de quando se cálculo. atribui... Não, quando- o senhor sabe que ninguém impõe meta monetária a si próprio, tecnicamente, de forma absolutamente segura. Não há isso no mundo, nunca houve no mundo. Qual é o nível de dinheiro que você carrega no bolso? Quem pode vaticinar isso? Você pode trabalhar por médias. E foi o que as pessoas tiveram. O que eles quiseram fazer, e mais um gesto de boa-fé, foi dizer o seguinte: nós estamos jogando dinamite atrás de nós, na ponte, e estamos dizendo ao país, aos formadores de preço, que nós não financiaremos mais desarranjo fiscal do Tesouro ou crise de financiamento interno ou externo do setor público com emissão monetária. É só isso que se quer dizer e é só isso que está se cumprindo. Mas o que há além da remonetização? Só isso. Né? Porque se a remonetização explicou em setembro, quer dizer, e a base monetária continua a se expandir, tanto que vem uma reedição de medida provisória. Deve-se mudar, inclusive, o critério, né? Deixar de ser esse critério de M1 para M4. Não, isso é a sugestão do professor Simos desde Sim, o mas início isso é o do senhor que plano. está dizendo, não Ele sou eu, declarou porque que era eu uma quero camisa pedir de desculpas, força. mas eu não quero especular sobre isso, porque falar sobre essas coisas significa fazer gente ganhar dinheiro, gente perder dinheiro sem trabalhar. E eu tenho horror a isso. Sim, Nas minhas costas, mas não. então, mas pergunta não há aqui, nenhuma outra telespectador. informação, ministro? Não. Quer dizer, além só a monetização Qualquer explica. informação sobre o assunto, o doutor Pedro Malan do Banco Central, com seu talento, genialidade e honestidade, será capaz de dar. Fala nisso, doutor Pedro Malan, o senhor acha um bom sucessor, De ministro? todos, nenhum pode ser melhor. Ministro, tem vários aqui. Aliás, igual o nível de competência tem o professor Baixa ou o doutor Cláudio Carvalho, que é um extraordinário Mas operador, nenhum que pode você ser deve melhor que Pedro Malan. esse. Não, ninguém. Ministro, Pode tem ser aqui iguais. vários bilhetes de telespectadores. Ministro, vários bilhetes de telespectadores aqui, alguns apoiando plenamente o que o senhor está dizendo aqui, dizendo que até pode contar. A dona Marlene Rosa, por exemplo, isso aí nós estamos dando a maior força. É isso aí, pau neles, dos especuladores. Que é isso, dona Maria? Diz aqui em casa, nós não temos raiva do que o senhor diz, pelo contrário, uma série de elogios. Mas Eu tem tô também sabendo. aqueles que fazem crítica ao senhor. Vamos ouvi-la. Né, nós estamos aqui, uma no cravo, outra na ferradura. O senhor, professor Dark de Oliveira Pimenta, disse o seguinte, em outras palavras, ele diz o seguinte, que os pobres estão sendo usados como bodes expiatórios e que essas medidas agora tomadas pelo governo de contenção dos gastos, se elas não são medidas socialmente injustas, uma vez que agora que um cidadão ia comprar uma geladeira, não pode comprá-la. Não, essa medida é para proteger ele o é de São cidadão para Paulo. comprar uma geladeira. Ele só precisa entender isso, professor. Nós não fazemos isso porque temos qualquer vocação para o sadismo. Um objetivo em si mesmo do plano é fortalecer a renda das pessoas. Mas nós somos comovidos com a ideia, provada já, de que a melhor contribuição que nós podemos dar ao povo mais pobre é não permitir que a inflação suba. Com isso, as pessoas vão viver uma vida estável no tempo. Pode até ter a decepção agora de querer assodadamente melhorar de vida do dia para a noite,
e a gente ter posto areia. Isso não é mais ou menos do que ir na praia e não poder tomar banho de mar, isso? Só um pouquinho, enquanto a maré se assenta, não é? Porque às vezes a maré está tão brava que o salva-vidas proíbe o cidadão de tomar banho, para ele tomar cuidado. Ali tem um tubarão que vai passando, vai passar rapidamente, daí a pouco está normal e ele toma banho normal. Agora, é só isso. Acho que tem aqueles que já estão no mar é que preocupa um pouquinho. Isso. Porque... Tem que tirá-los de lá porque o tubarão... Pois é, e aí com essas medidas restritivas da semana passada, ministro, é evidente que uma das consequências inevitável é que os juros subam. Se os juros vão ficar mais altos por um período de tempo, eu me pergunto se não haverá uma transferência de renda, de novo, daquelas pessoas que não podem comprar mais o fogão porque, enfim, já com o salário no mesmo nível, terminou o poder aquisitivo de se comprometer com mais prestações que seja, tá certo? Sejam elas permitidas ou não. E, no entanto, com os juros mais altos, aquelas pessoas que já estão no mar, tá certo? Que detêm a riqueza, elas estão sujeitas a uma remuneração mais alta. Isso... Por esta providência, não. Isso é uma coisa verdadeira ao longo da história brasileira recente. Pois é. Não é? É muito Será verdade que com esse e eu me plano a bato gente contra vai isso. sair desse círculo vicioso? Claro que vamos sim. Repare, isso tem números. Nós terminamos alguns estudos que demonstram que o imposto inflacionário tirava do povo, do assalariado brasileiro, 18 bilhões de dólares por ano. Significa que nós devolvemos ao povo brasileiro, ao conjunto do trabalhador brasileiro, do assalariado, algo ao redor de 1 bilhão e meio de dólares por mês. E é isso que explica por que o plano é expansionista, por que as pessoas estão podendo encarar um pouco mais seguramente o custo de vida. Isso é o que nós queremos lutar para manter. Claro que você, com algumas providências conjunturais, você agrava um pouco. Mas os juros, dizem aí na hora da crítica mais azeda, que o juro poderia, sobre a taxa atual, crescer 8%. Não creio que aconteça isso, porque o que nós estamos assistindo hoje é uma taxa de juros declinante, do ponto de vista real. Isso é que é fundamental anotar. Agora, eu tenho uma outra pergunta um pouco prosaica, mas eu acho que é relevante. É o seguinte, é sobre a moedinha, o problema do troco. Sim. Eu acho que não é uma arrogância do governo, até agora, não ter produzido moedinhas que facilitem o troco das pessoas que compram 2 pãezinhos e 1 litro de leite por dia? Não é arrogância, não. É assim, nós cunhamos 2 bilhões de moedinhas. Pois é, mas nós somos 150 milhões de pessoas, nós precisamos isso de daria mais. uma proporção, parece que na América do Norte há 4 bilhões de moedinhas circulando. E lá tem 200 milhões de habitantes. Portanto, essa proporção que nós teríamos cunhado no Brasil, porque eu já não falo das 25 centavos que saíram, que se agregam às 2 bilhões de moedas, em princípio seriam tecnicamente ou estatisticamente suficientes. Só que, de fato, está faltando moeda. Por que está faltando Isso moeda? atrapalha. As pessoas estão guardando as moedas. Estão guardando. E é uma coisa sadia, nós temos que fazer realmente emitir mais. Isso já é uma decisão tomada. Bom, ministro, nós estamos praticamente encerrando o Roda Viva de hoje, apenas dizendo ao senhor o seguinte: qual é a mensagem, então, que o senhor dá para os consumidores, ministro? Especialmente o pessoal de baixa renda, que tinha esse crédito mais facilitado, a possibilidade de comprar, e que agora, como o senhor disse, vai ter que esperar um pouco. Eu peço às pessoas que compreendam que nós estamos fazendo aquilo que, a nosso juízo, nós temos que ter humildade para receber todas as críticas, mas a nosso juízo nós achamos que é o melhor que nós podemos fazer. A nossa cabeça, o que nós temos que fazer é proteger a moeda contra o mal da inflação. Se nós conseguimos que a inflação fique baixa, nós vamos dar ao povo brasileiro o conforto e a segurança que ele precisa, merece e tem direito. Portanto, se alguma medida menos popular ou menos simpática nós temos que tomar, nós pedimos a compreensão das pessoas para tomar, porque em nome da moeda, em nome do plano real, em nome da segurança que nós queremos dar ao povo, de que esse é um plano que veio para ficar e que não foi, ao contrário do que os políticos quiseram acreditar, ou fazer o povo acreditar, um gesto de oportunismo. Portanto, pedimos desculpa por uma ou outra providência mais amarga, receberemos com toda a humildade todas as críticas que queiram fazer, mas pedimos ao povo brasileiro mais uma vez, e quero dizer que temos tido toda a compreensão para seguir protegendo o plano real, que é um tesouro que nós conquistamos. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no Roda Viva. Obrigado. Nós queremos agradecer também a presença de todos os jornalistas aqui e a sua presença, telespectador. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 22h45. Uma boa noite e uma boa semana a todos.